Graça e paz por parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem está falando é o professor, teólogo, evangelista Sofós. Seja bem-vindo aí ao meu canal. Não esqueça de deixar sua curtida, o seu gostei, o seu não gostei e compartilhar o conteúdo. Tá bem? Hoje vamos falar sobre 7 palavras de Jesus na cruz. As 7 palavras que Jesus na cruz são as últimas frases que Jesus proferiu durante a sua crucificação, conforme registrado nos evangelhos. Elas são um objeto de profunda meditação e significado teológico para nós cristãos. Por quê? Por que profunda meditação? Porque nela nós encontramos grandes significados para a nossa vida cristã e nos mostram uma visão de quem é Deus, que quem estava sendo crucificado era Jesus, que era o Filho de Deus, era o Deus encarnado, era o Verbo que se fez carne. Então, nós cristãos aprendemos muito meditando nessas 7 palavras. Essas 7 palavras eu trago agora com uma breve explicação de cada uma. Primeira, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Evangelho segundo a tradição escreveu Lucas, capítulo 23, verso 34. Essa primeira palavra expressa o perdão incondicional de Jesus por seus algozes. Mesmo em meio ao sofrimento, demonstra sua misericórdia e amor pela humanidade. Ou seja, Jesus, ele é aquele que mesmo as pessoas ali lhes fazendo o que estavam lhe fazendo, olhava e via que eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. Os algozes seriam os soldados romanos que estavam crucificando. Eles não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo. Logo, muitas vezes acontece das pessoas fazerem coisas contra nós e muitas vezes elas não terem noção do que estão fazendo. Então, como no Pai Nosso, quando Jesus termina a oração, ele fala: se não perdoar dos homens e as suas ofensas, vosso Pai não vos perdoará. Ele deu o maior exemplo na cruz, perdoando aqueles homens pela sua ignorância. Porque se eles de fato soubessem que Jesus era Deus e que eles estavam matando Deus, eles com certeza iam parar imediatamente e iam rogar por misericórdia. Então devemos perdoar as pessoas que cometem males por suas ignorâncias, pedir para que Deus as perdoe e que não lhe impute esse pecado sobre a vida delas. O segundo ponto, que é a segunda frase, é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho segundo a tradição escreveu São Lucas, capítulo 23, o verso 43. Dirigida ao ladrão crucificado ao seu lado. Essa palavra oferece a promessa de salvação e vida eterna. Aquele que se arrepende e reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então, todos nós que confessamos os nossos pecados diante de Deus e reconhecemos que Jesus Cristo, ele é o Messias, que ele veio e morreu pelos nossos pecados. Ele é o Messias prometido nas Escrituras. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus que se encarnou. Nós temos a vida eterna. Porque, como está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira, em João, no Evangelho segundo a tradição escreveu João, que deu o seu único Filho, a fim de todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus diz para aquele homem arrependido, quando ele fala do seu pecado e pede para que Jesus lembre dele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a afirmação para todos aqueles que têm fé em Jesus. Nós estaremos no paraíso com o Senhor. A terceira frase é: mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Evangelho segundo a tradição escreveu João, capítulo 19, do verso 26 a 27. Ao confiar na sua mãe, Maria, aos cuidados do discípulo João,
e João aos cuidados de Maria, Jesus estabelece um laço familiar e espiritual para a igreja. Porque Jesus ele vai dizer: quem é meu pai e quem é minha mãe? Aquele que ouve minha palavra e pratica, esse é meu pai e esse é minha mãe. Então, logo a igreja, ela é a família. O apóstolo Paulo vai chamar que nós somos família de Deus. Nós, a partir de agora, nós temos irmãos, nós temos irmãs. Paulo, quando exorta Timóteo, como ele deve tratar os irmãos em Cristo, ele fala para tratar as mais velhas, como as senhoras como mães, os senhores como pais, as mais novas como irmãs. Por quê? Porque a igreja tem esse vínculo familiar. Nós somos um grupo que foi separado por Deus e de diversas idades, de diferentes. Todos nós fazemos parte agora dessa família. Não tem mais aquela família parental consanguínea apenas, mas tem a família espiritual. Essa é até maior do que a parental, porque a família parental vai perecer, mas a família espiritual, essa sim, nós vamos viver eternamente com ela. Então Jesus aqui ele estabelece, ele diz que a igreja ela deve fazer, ela deve acolher seus irmãos e irmãs na fé, as viúvas como mães, trazê-las para suas casas para que sejam cuidadas. Os órfãos, as mulheres viúvas, trazer os órfãos para cuidar deles, e assim a igreja cuidar uns dos outros. Quarta frase: Deus meu, por que me abandonaste? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 46, mas também encontramos também no Evangelho segundo a tradição escreveu Marcos, capítulo 15, verso 14. Esse é um grito de angústia que ecoa do Salmo 22, expressa profundo sofrimento de Jesus ao sentir-se abandonado por Deus, carregando o peso dos pecados da humanidade. Como diz Isaías, ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nas suas feridas nós fomos sarados. Jesus sentiu profunda angústia e abandono. E foi por nós, foi por causa dos nossos pecados. Tenho sede. Essa frase revela a sede física de Jesus, mostrando a sua humanidade. Mas também pode ser interpretada como uma sede espiritual, pela salvação da humanidade, pelo cumprimento da vontade de Deus Pai. Porque Jesus anseia, ele anseia que todos sejam salvos, como Paulo diz. O desejo de Deus de que todos sejam salvos e que tenham conhecimento da salvação. Então Deus deseja, é um anseio, é como uma sede que Deus tem da salvação de todos os homens. Deus anseia por isso. Ainda que ele saiba que nem todos serão salvos, mas é desejo de Deus de que todos sejam salvos. E a última palavra está consumado, do grego tetelestai, que significa a dívida foi paga. Quem pode ser encontrado no trecho do Evangelho segundo a tradição escreveu o apóstolo João, o Evangelho com seu nome, capítulo 19, verso 30. Com essa palavra, Jesus declara que sua missão terrena, o plano de redenção e o cumprimento das profecias bíblicas foram concluídos. Eu vou até adiante disso. Tudo isso está consumado, todas as profecias, todo o plano salvífico foi cumprido. Mas está consumado, no grego quer dizer que foi pago, era questão de a dívida foi quitada. A Bíblia vai dizer que nós não fomos comprados com prata, com ouro. Nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Nós tínhamos uma dívida com Deus. E a dívida era o pecado. E o salário do nosso pecado era a morte. Era essa punição que nós deveríamos receber. Mas quando Jesus diz está consumado, a dívida foi quitada. Eles são meus. Nós somos de Cristo.
Por isso que Jesus Cristo, ele é nosso Salvador. Por isso que em Apocalipse vai dizer que com o seu sangue ele comprou para si povos, tribos, nações e fizeste desses um reino de sacerdotes para ele. Nós somos comprados por Jesus. Jesus pagou o preço, e um preço alto, com seu próprio sangue, nos comprando e nos tornando seus. E a última palavra, a sétima palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que nós podemos encontrar no Evangelho segundo a tradição escreveu São Lucas, capítulo 23, o verso 46. É um ato final de confiança e entrega. Jesus se coloca nas mãos de Deus Pai, momentos antes da sua morte. Ele entrega o Espírito a Deus. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos, no momento em que nós formos descansar, nós possamos olhar para o Pai e falar: entrego nas tuas mãos o meu espírito, porque o nosso espírito vai até Deus e nós estaremos de encontro com Cristo. Como disse o homem que aguardava por Jesus, Simeão: despede o seu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Amém? Essas são as 7 palavras. São uma poderosa síntese, ou seja, um resumo da paixão, do amor de Cristo por nós, da sua morte e desse amor redentor de Jesus Cristo, oferecendo profundas lições de perdão, salvação, amor, sofrimento, cumprimento da vontade de Deus, e entrega total de Cristo a Deus para cumprir o seu propósito e por amor de nós. Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham podido refletir nessas palavras, que essas palavras possam ter tocado o coração de vocês e que vocês possam meditar nelas e que elas venham abençoar vocês, que essas palavras vocês possam compreender, inculcá-las e que elas fiquem gravadas no coração de vocês e todos esses ensinamentos, assim como ficaram no meu. Amém? Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. Aquele abraço.